Só que o princípio constitucionalmente previsto do acesso à justiça diz que todo mundo, todo aquele que julga estar envolvido em um conflito de interesse, quem quer que seja, independentemente das suas condições financeiras, pode acessar o judiciário. Se a atividade jurisdicional envolve gastos, como é que todo aquele, independente de situação financeira, independente da condição financeira, pode acessar o judiciário, então? Nesse contexto é que nós temos mecanismos para promulgação, para promoção, para efetivação desse princípio do acesso à justiça. É constitucional, é princípio fundamental. Todo mundo, todo aquele que quiser provocar o Poder Judiciário, independentemente de quem seja, independentemente das suas condições financeiras, ele pode, é princípio fundamental. E se ele não tem condições financeiras de arcar com os gastos processuais, mesmo assim ele pode acessar o Judiciário. Nós temos alguns mecanismos para que, a despeito dos gastos processuais, o princípio do acesso à justiça prevaleça. E, em verdade, são dois esses mecanismos. E eu não posso confundi-los. Vejo muitos alunos confundirem. Vejo alguns até doutrinadores, advogados, colegas, que confundem esses dois mecanismos que são distintos. Quais são? Assistência judiciária e justiça gratuita. Tanto um quanto o outro, tanto a assistência judiciária quanto a gratuidade da justiça, são mecanismos de promoção, de efetivação do princípio do acesso à justiça. Mas eles não se confundem. Portanto, nós temos que identificar, sim, quais são as distinções. Até porque o que o legislador está tratando aqui nessa primeira parte do novo CPC não é sobre assistência judiciária, é sobre gratuidade da justiça. Então eu não posso ficar aqui utilizando o termo assistência judiciária como se fosse sinônimo de gratuidade da justiça. Eles não são sinônimos. São dois institutos para a promoção do acesso à justiça, mas que guardam distinções. E nós precisamos identificá-las. Antes disso, veja só o que diz a Constituição Federal para nós. Confere aqui comigo. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Esse texto constitucional nos deixa claro que eu tenho dois mecanismos. Veja lá, assistência judiciária integral e gratuita. Então, eu tenho dois institutos de promoção, de efetivação do acesso à justiça. Dois institutos que são distintos. Assistência judiciária, gratuidade da justiça. O que é a assistência judiciária? Já que ela não é o foco do nosso estudo hoje. Hoje nós vamos falar sobre gratuidade da justiça. Mas o que é assistência judiciária? O próprio nome nos diz. Veja lá, assistência judiciária. Ou seja, esse mecanismo está relacionado ao dever do Estado assistir, representar, auxiliar aquele que não tem condições financeiras para arcar com honorários de advogado particular. Captou a mensagem? Assistência. Assistir. Está relacionado àquela situação em que o indivíduo não tem condições de pagar um advogado particular para provocar o Poder Judiciário. Como nós já comentamos, exceto algumas situações específicas, o advogado ele é indispensável, até porque a capacidade postulatória é pressuposto processual. Aí o indivíduo está envolvido em um conflito de interesse, não pode resolvê-lo por próprias forças, porque a autotutela, como regra, ela é proibida.
então tem que provocar o Poder Judiciário, e ele tem acesso à justiça garantido constitucionalmente, mas não tem condições de pagar um advogado. Se ele não tem condições de pagar um advogado, é direito dele, também constitucional, para efetivação, para promoção desse princípio do acesso à justiça, a assistência judiciária. Assistência judiciária. Então, a assistência judiciária está relacionada ao dever imposto ao Estado de assistir por meio da Defensoria Pública, por meio dos advogados nomeados especificamente para esse dever, a fim de possibilitar que aquele que não tem condições de arcar com honorários contratuais de um advogado particular possa também acessar o Poder Judiciário. Então, a assistência judiciária está relacionada àquela situação em que alguém vai lá na Defensoria Pública para, através de um defensor, acessar o Poder Judiciário. Por quê? Porque ele não tem condições de pagar um advogado. E é direito dele provocar atividade judicial para a solução de conflito de interesses. Ok? Isso não se confunde com justiça gratuita. De forma alguma. Assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. Porque a gratuidade da justiça está relacionada à dispensa da parte que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Veja, quando falamos em justiça gratuita, não estou falando em acessar o judiciário por meio de um defensor público. Não. Estou especificamente tratando da dispensa da parte de ter que arcar com as custas do processo. Porque ele talvez até tenha condições de contratar um advogado particular, mas não tem condições de arcar com as despesas processuais, com eventuais honorários de sucumbência, sem prejuízo próprio ou prejuízo de sua família. Nesse caso, o que ele precisa é ser dispensado do ônus de adiantar as despesas e, lá ao final, se condenado a ressarcir as despesas, se condenado a pagar honorários de sucumbência, que a exigibilidade dessa obrigação fique suspensa, até que ele, então, tenha condições financeiras de pagar. Você observou bem o que eu acabei de dizer? Esse é um detalhe importante da gratuidade da justiça. Quando nós falávamos sobre custos do processo, eu fiz questão de diferenciar com os senhores ônus de obrigação. A parte ela tem o ônus, como regra, ela tem o ônus de adiantar as despesas dos atos que ela pretende realizar. E ao final do processo, se for derrotada, se sucumbir, ela será condenada e, portanto, terá a obrigação de ressarcir a outra parte pelas despesas que ela pagou, que ela adiantou, a outra parte, e será também obrigada a pagar honorários advocatícios ao advogado da outra parte. Ônus de adiantar as despesas. No final do processo, se condenada, obrigação de ressarcir as despesas adiantadas pela outra parte e obrigação de pagar honorários de sucumbência ao advogado da outra parte. Cuidado. Quando nós falamos em gratuidade da justiça, o que acontece é uma dispensa do ônus de adiantar. Há uma dispensa do ônus de adiantar as despesas.
Só que essa parte, mesmo que beneficiária da justiça gratuita, meus caros, atenção, mesmo essa parte beneficiária da justiça gratuita, se ela sucumbir, ela será condenada. Ela será condenada a ressarcir o outro polo nas despesas que adiantou e será condenada a pagar os honorários de sucumbência. Atenção! Atenção, que essa parte é extremamente importante. A gratuidade da justiça dispensa a parte de adiantar as despesas. A gratuidade dispensa a parte do ônus que ela tem de adiantar as despesas. Mas se ela perder o processo, mesmo beneficiária da justiça gratuita, ela será condenada a pagar, a ressarcir as despesas da outra parte e a pagar os honorários de sucumbência. Isso mesmo. E talvez você esteja imaginando agora, professor, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque se ela não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio da sua família, como é que pode alguém beneficiário da justiça gratuita ser condenado nas despesas e nos honorários de sucumbência? Não fecha, professor, tem alguma coisa errada. Data máxima vênia, o senhor está viajando. Estou correto. Essa interpretação é correta. Mesmo o beneficiário da justiça gratuita será condenado, se perder o processo, se for vencido, será condenado a ressarcir a outra parte nas despesas e a pagar os honorários de sucumbência. O que acontecerá, meus caros, é que essas obrigações decorrentes da sucumbência terão a exigibilidade suspensa. Terão a exigibilidade suspensa. Então, a parte beneficiária da justiça gratuita que sucumbir será condenada, mas essa obrigação não será exigível. Essa obrigação não terá exigibilidade. Não terá. Salvo se a outra parte provar no prazo de 5 anos que aquele sucumbente adquiriu meios, adquiriu condições de arcar com as obrigações decorrentes da sua sucumbência. Pegou? Pegou? A gratuidade da justiça dispensa a parte do ônus de adiantar as despesas. Mas se ele sucumbir no processo, mesmo o beneficiário da justiça gratuita será condenado a ressarcir as despesas da outra parte e a pagar honorário de sucumbência. O que acontece é que essas obrigações decorrentes da sucumbência terão a exigibilidade suspensa. Os credores dessa obrigação não poderão exigir do beneficiário da justiça gratuita o pagamento, salvo se no prazo de 5 anos provarem que aquele que sucumbiu adquiriu, conquistou, obteve condições de arcar com o débito. Prazo prescricional, portanto, de 5 anos. Fica suspenso se no prazo de 5 anos adquirir meios, adquirir condições financeiras para arcar com esses débitos, aí sim, como foi condenado, como existe obrigação, o indivíduo poderá ser executado. Então, atenção com relação a esse detalhe. Assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. A assistência judiciária está relacionada ao dever do Estado assistir aquele que não tem condições de arcar com honorários contratuais de um advogado particular. Assisti-lo por meio de quê? Por meio do quê? Da Defensoria Pública ou dos honorários ou dos advogados nomeados para essa finalidade. Assistência judiciária.
Justiça gratuita, outra história. Justiça gratuita pode até ser que o indivíduo tenha um advogado particular, mas ele não tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio de sua família. E, portanto, o ônus de adiantar as despesas será dispensado. E a obrigação, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência não terão exigibilidade. Será condenado ao pagamento dos honorários, ao ressarcimento das despesas, só que essas obrigações não terão exigibilidade. Exigibilidade. Olha o que nos diz o parágrafo 4º, deixando bem claro, parágrafo 4º do artigo 99, deixando bem claro que a assistência judiciária não se confunde com gratuidade da justiça. Tanto não se confunde que é possível alguém representado por advogado particular ser beneficiado pela justiça gratuita. Olha o que nos diz o parágrafo 4º do artigo 99 do Código de Processo Civil. A assistência do requerente por advogado particular não impede a condenação, ou melhor dizendo, a concessão de gratuidade da justiça. Esse parágrafo tem caído bastante em prova. Tá? Nós, há pouco tempo, né, estamos aí, acabamos de completar, passamos há pouco, né, de um ano de vigência do novo CPC, né, estamos caminhando para o 2º ano, e nessas algumas provas, alguns concursos realizados já na vigência do novo CPC, esse parágrafo 4º aqui tem caído bastante. Tem caído bastante. Então, provável que caia na sua prova. É possível que alguém representado por um advogado particular seja beneficiado pela justiça gratuita? Eis a questão. É possível que alguém representado por um advogado particular seja beneficiário da justiça gratuita? É. É sim. É sim. Porque assistência judiciária é uma coisa, justiça gratuita é outra. Os dois são mecanismos de promoção do acesso à justiça. Mas não se confundem. Tanto não se confundem que alguém que não se vale da assistência judiciária, porque está representado por um advogado particular, pode ser beneficiário da justiça gratuita. Nada impede. Parágrafo 4º do artigo, do artigo 99 do novo CPC. Belezinha? Veja, o tema da justiça gratuita ele não é novo, definitivamente não é. Definitivamente não é, porque ele era previsto até então pela Lei 1060 de 1950. Então não tenha dúvidas, com toda certeza, o tema da justiça gratuita é um tema antigo, né? E bem, de 1950 era a Lei 1060 que trata da justiça gratuita. O que aconteceu e que fez com que o tema agora seja cobrado de forma mais recorrente nas provas de concurso público, na área de processo civil, é porque até então nós não tínhamos uma previsão expressa da justiça gratuita no Código de Processo Civil. Isso mesmo. O Código de Processo Civil de 73 não dispunha acerca da justiça gratuita. Não falava nada sobre a justiça gratuita. Ou melhor, não falava sobre a sua abrangência, sobre quem poderia pleitear, sobre os requisitos, sobre o procedimento. O antigo código não falava. O novo CPC, e aí é que está a novidade, né? A justiça gratuita já existe há muito tempo. Qual é a novidade? A novidade é que o CPC 15 abriu uma parte específica do seu texto para falar sobre a gratuidade da justiça. Essa é a novidade. Novidade é a previsão expressa das regras inerentes à justiça gratuita no Código de Processo Civil. Só que novidade prática nós tivemos muito pouco.
Porque, em verdade, salvo algumas inclusões, algumas modificações diminutas, o novo CPC quase que repetiu o que a Lei 1060 já estabelecia. Novidade prática nós tivemos pouca. Nós tivemos algumas e vamos identificar. Uma delas foi essa adequação terminológica. A Lei 1060 confundia bastante os termos justiça gratuita e assistência judiciária, né? Fazia uma verdadeira mistura, não dava, por vezes, para perceber que, conforme já vimos, eram institutos distintos. Então, o novo CPC adequou principalmente do ponto de vista terminológico, mas não trouxe tantas novidades. A novidade é a previsão expressa no CPC, que antes nós não tínhamos. Trouxe aqui algumas inclusões, mas na maioria repetiu as disposições da Lei 1060. Inclusive, quanto a quem pode requerer a justiça gratuita. Quem pode ser beneficiário da justiça gratuita? Quem pode ser beneficiário da justiça gratuita? Veja bem, nós já destacamos alguns pontos importantes. Aquele parágrafo 4º que acabamos de ler, importantíssimo. Mesmo aquele representado por advogado particular tem direito à gratuidade da justiça. Pode pleitear a gratuidade da justiça. E aqui nós temos um outro ponto que eu vejo muita gente errar em prova. Eu não quero que você erre. Que diz respeito ao beneficiário da justiça. Quem pode ser beneficiário da justiça gratuita? Os concursos públicos, as bancas Brasil afora, recorrentemente cobram essa partezinha da matéria, porque, pasme, tem muita gente que erra. O sujeito vai no automático e acaba errando. Errando quando se depara com a seguinte pergunta: a pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita? A pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita? Não se enganem. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da justiça gratuita. Se isso cair na sua prova, dê risada. Dê risada porque muitos errarão, com certeza. Porque eu não sei o que passa na cabeça da maioria, né, dos alunos, maioria dos candidatos, que eles acham que a pessoa jurídica não pode ser beneficiária da justiça gratuita. Por que não? Por que não? Se você vê isso na sua prova, comemore, porque você vai acertar. Você vai acertar e muitos errarão. A pessoa jurídica pode sim ser beneficiária da justiça gratuita. E isso o legislador processualista nos trouxe de forma expressa. E tanto pode que essa matéria já era sumulada. Súmula 481 do STJ dispõe sobre o tema e o novo CPC no artigo 98 também. Olha o que diz o caput do artigo 98. A pessoa natural ou jurídica. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Então, pessoa jurídica também. Súmula 481 do STJ faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ok? Então, não tenha dúvidas, a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da justiça gratuita. Qual é a abrangência da justiça gratuita? E aqui, pessoal, ó, tem que pegar lá, parágrafo 1º do artigo 98 e ler pelo menos umas 4 vezes. Porque aqui não tem muito o que explicar, não. É texto da lei. É texto da lei.
Pega lá o artigo 98, grifa de vermelho que a pessoa jurídica também pode, no caput, e no que tange à abrangência da justiça gratuita, leiam umas 3, 4, 5 vezes parágrafo 1º, que diz o seguinte: a gratuidade da justiça compreende, inciso 1º, as taxas ou as custas judiciais. Inciso 2º, os selos postais. Inciso 3º, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios. Inciso 4º, a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral como se em serviço estivesse. Inciso 5º, as despesas com a realização de exame de código genético, DNA e outros exames considerados essenciais. Inciso 6º, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. E inciso 7º, fiz questão até de separar no slide. Uma das novidades do CPC no tocante à justiça gratuita é prever expressamente, isso aqui já era óbvio, né? Só que a Lei 1060 não dispunha expressamente. O legislador do novo CPC colocou, e por isso pode ser cair na sua prova. Tá? Ele incluiu esses incisos. Na prática, isso já acontecia, mas nós não tínhamos previsão expressa. Tá? Então, ele incluiu esses incisos, que diz o seguinte: abrange também a justiça gratuita, inciso 7º, o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a instauração de execução. Inciso 8º, os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para a propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Inciso 9º, os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Ok? Esse rol não é taxativo, é exemplificativo e é bom que você leia aí umas 3, 4 vezes. Não tem o que dizer desse rol, não tem o que explicar. Né? O legislador está elencando para nós, aqui exemplificativamente, o que abrange o conceito de justiça gratuita. Tá? O que abrange. Atenção para essa partezinha final, que são inclusões trazidas pelo CPC 15. Ok? Uma novidade interessante do CPC 15 diz respeito à possibilidade dessa gratuidade ser parcial ou do valor dos encargos processuais ser parcelado. Porque cá para nós, é possível que nós tenhamos ali uma parte que tem condições de arcar com os custos processuais. Talvez ele não tenha condições de arcar com os custos com as despesas de um procedimento específico. No geral, ele até tem. Tem condições de arcar com as custas iniciais, com as custas com as despesas de alguns atos jurídicos, de alguns atos processuais, mas não tenha condições para arcar com as despesas de alguns atos específicos, por exemplo, prova pericial. Né? Eles não têm condições de arcar com os honorários de perito. E aí, veja, eu poderia beneficiá-lo com a justiça gratuita pelo todo, ou não beneficiar e impedi-lo de obter esse ato, de realizar esse ato que julga essencial para o processo. Nesse contexto, pretendendo dar maior efetividade ao Instituto,
O legislador do CPC 15 trouxe como novidade a possibilidade dessa justiça gratuita ser parcial. Ser parcial. Ou, se o indivíduo não consegue pagar as despesas à vista, mas tem condições de arcar com elas, o legislador processualista trouxe a novidade do parcelamento das despesas. Então, pontos aí interessantes que valem a pena destacar, né? Veja lá, artigo 98, parágrafo 5º do CPC 15. A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, veja, à luz do parágrafo 5º, a justiça gratuita, ela pode ser parcial. Ela pode ser parcial. Perfeito? Específica para alguns atos processuais, ou reduzir percentualmente o valor das despesas que devem ser adiantadas. Novidade do CPC 15. E essa regra do parcelamento encontramos no parágrafo 6º. Veja lá, parágrafo 6º do artigo 98. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, muito elogiável os dois dispositivos do CPC 15. Novidades muito bem-vindas. Com certeza daremos maior efetividade ao Instituto da Justiça Gratuita. Às vezes o indivíduo tem como arcar com alguns custos, então que arque. Ele não tem como arcar com tudo. Então, vamos conferir aqui parcialmente a justiça gratuita, reduzindo percentualmente o valor das despesas ou isentando de algumas despesas específicas de determinados atos processuais. E se tem condições de arcar, mas não à vista, não tem problema, a gente parcela. Igual o caso da Bahia, a gente parcela aqui em 12 vezes, tem problema, mas paga. Que novidade interessante. Os parágrafos 2º e 3º nos trazem uma regra que eu, inclusive, já adiantei quando explicava sobre o conceito de justiça gratuita. E aqui eu peço extremo cuidado da parte dos senhores. Extremo cuidado. Tá? Esses efeitos da gratuidade são muito cobrados. São muito cobrados em concurso público. Eu já falei quando conceituava o Instituto e agora repetiremos à luz do Código de Processo Civil. Isso aqui são 2 parágrafos que vale a pena você marcar de rosa aí no seu vade-mecum para saber. É importante. Olha o que o legislador diz. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Então lembra, o que o professor Stanley disse quando estava conceituando o Instituto? Falei lá, a justiça gratuita dispensa o ônus de adiantar as despesas, porque o indivíduo não tem como arcar com elas sem prejuízo próprio ou de sua família. Só que se o indivíduo for condenado, se ele sucumbir, ele será condenado a ressarcir as despesas da outra parte e será condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência. E agora olha o legislador dizendo aqui, a gratuidade não afasta
não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios. Em outras palavras, a gratuidade não dispensa as obrigações decorrentes da sucumbência. Ok? Você pode até anotar aí. A gratuidade da justiça não exime o beneficiário. Gratuidade da justiça não exime o beneficiário das obrigações decorrentes da sucumbência. Não. Quais são essas obrigações decorrentes da sucumbência? Ressarcir a outra parte pelas despesas e pagar honorários. Ok? O que a gratuidade dispensa é o ônus de ter que adiantar. Então eu permito que acesse a justiça. Se você tem certeza, né, do seu direito, se você realmente crê que está com a razão, não vai ter problema nenhum, né? Porque você vai sair vitorioso. Então você não teve que adiantar e ao final, se sair vitorioso, não vai ter que ressarcir as despesas da outra parte, não vai ter que pagar os honorários, né? Não é isso? Perfeito. Agora, se você tem dúvidas, o judiciário não é brincadeira, não. O poder judiciário não é um brinquedo, não, que eu posso utilizá-lo de qualquer forma. Não. Mesmo que você tenha ali condições, né, tenha os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, será dispensado de adiantar as despesas, mas se perder, será certamente condenado às obrigações decorrentes da sucumbência. O legislador está deixando claro, a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Mas aí aquela pergunta, se o cara não tem condições financeiras de arcar com os custos processuais sem sacrifício próprio ou de sua família, como é que ele vai ser condenado a pagar as obrigações decorrentes da sucumbência? Como é que pode? Como pode? O sujeito não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais, mas se condenado, ele será obrigado a pagar, né, a ressarcir a outra parte das despesas e a pagar os honorários de sucumbência. Não faz muito sentido. Faz sim, porque ele será condenado. A obrigação efetivamente existirá. Ele não se livrará da responsabilidade de arcar com as obrigações decorrentes da sucumbência. Não, ele será condenado. Ele será condenado a ressarcir as despesas da outra parte e a pagar os honorários de sucumbência. O que acontece é que, se quando condenado ainda não tiver condições financeiras para arcar com os custos sem sacrifício próprio, então a exigibilidade dessas obrigações é que será suspensa. Olha lá o que diz o parágrafo 3º. Parágrafo também bastante importante para a nossa reflexão. Veja lá. Vencido o beneficiário, então derrotado o beneficiário, as obrigações de sua sucumbência, as obrigações decorrentes de sua sucumbência, ficarão sob condição suspensiva. Vencido o beneficiário, ele será condenado às obrigações decorrentes da sucumbência. Só que essas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Então elas não poderão ser exigidas. É outra história. Ele será condenado, só que as obrigações não poderão ser exigidas. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.
e somente poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da justiça gratuita, extinguindo-se o prazo, extinguindo-se as obrigações passado esse prazo, né? Interpretação aí mais adequada. Então veja, a concessão não afasta a responsabilidade pelas obrigações decorrentes da sucumbência, não afasta. Se o beneficiário for vencido, ele será condenado a pagar tais obrigações, só que essas obrigações ficarão sob condição suspensiva, ou seja, não poderão ser exigidas. Somente poderão ser exigidas se no prazo de 5 anos, então prazo prescricional, né, dessas obrigações, se no prazo de 5 anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor ou os credores demonstrarem que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se as obrigações, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Ok? Então a obrigação existe, mas não pode ser cobrada, não pode ser exigida enquanto o devedor não tiver condições de arcar com elas sem sacrifício próprio. Se no prazo de 5 anos do trânsito em julgado da sentença, da decisão que as certificou, obrigações decorrentes da sucumbência, se no prazo de 5 anos os credores conseguirem comprovar que a situação de insuficiência financeira mudou, aí eles podem cobrar. Se passados 5 anos a situação não mudar, então as obrigações serão extintas. As obrigações serão extintas. Ok? Então, que bom que você já fez a anotação aí no seu caderno de que a gratuidade da justiça não exime o beneficiário da responsabilidade pelas obrigações decorrentes da sucumbência. O que acontecerá é que essas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo de 5 anos. Passado esse prazo, se a situação não mudar, então são extintas. Outra verba que não é abrangida pela gratuidade da justiça, né? Parágrafo 4º do artigo 98, também comumente cobrado, diz respeito às multas processuais. Lembra daquelas multas? Por ato atentatório à dignidade da justiça, multa por litigância de má-fé? Pois é. Aqui a gratuidade da justiça não abrange. E tem um detalhe, aqui o legislador não falou sobre condição suspensiva não. E fez bem, né? Porque senão o beneficiário da justiça gratuita ia fazer o que quiser no processo. O juiz deferiu lá gratuidade da justiça, nego. Agora ia tocar o terror no processo, porque mesmo que condenado lá uma multa ou outra, não teria exigibilidade. Então olha que interessante a disposição do parágrafo 4º. Muito bem colocado pelo legislador. A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas. E aqui o legislador não está falando sobre condição suspensiva. Então a presunção de que não tem. Né? A concessão da gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe sejam impostas, decorrente de ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé e assemelhados. Só porque nós estamos tratando quase que parágrafo por parágrafo, então eu separei que o parágrafo 8º para uma leitura rápida. Tá? Ele é específico sobre
a custa prevista lá no inciso 9º, abrangida pela justiça gratuita, referente a emolumentos de notários e registradores. Tá? Parágrafo 8º aqui do artigo 98 trata especificamente, né, dos emolumentos dos notários e dos registradores. Diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 1º, inciso 9º, emolumentos devidos a notários, registradores, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juiz competente para decidir questões notariais ou registrais a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o parágrafo 6º desse artigo, caso em que o beneficiário será citado para em 15 dias manifestar-se sobre esse requerimento. Então, parágrafo que interessante, especificamente tratando dos emolumentos devidos a notários e registradores, que são abrangidos pela gratuidade da justiça. O legislador está falando o quê? Se o sujeito chegar lá, né, no cartório, e portando a decisão que deferiu a gratuidade da justiça, requerer-lhe a isenção do pagamento dos emolumentos notariais, registrais, depois de fazer o serviço, depois de praticar o ato, né, o indivíduo, né, lá, o tabelião, poderá requerer em juízo, né, a revogação total, parcial da gratuidade da justiça. Né? Imagina que o indivíduo chegou lá no tabelionato, e aí o tabelião percebeu que, peraí, ele tem condições aí. Ele tem condições de pagar, não tem razão para ser isento de pagar essas custas. Então, demonstrando que os requisitos, os pressupostos da gratuidade da justiça não estão mais presentes atualmente, diz o legislador que o notário, o registrador, poderão, depois de praticar o ato, requerer em juízo, tá? No juízo competente para as questões notariais, registrais, que a gratuidade da justiça seja revogada, total ou parcialmente, ou que o valor das custas seja parcelado. Ok? Detalhezinho interessante. Tem muita gente criticando, tá? Tem muita gente criticando o parágrafo 8º. Né? Inclusive, dizendo que ele causa um problema seríssimo. Problema seríssimo, até porque, né, e o principal ponto, que esse notário ou registrador, ele pode requerer a revogação parcial ou total da gratuidade da justiça no juízo competente para questões notariais. Né? Vara de registros públicos, por exemplo, que muitas das vezes não é o juízo competente para a questão que está sendo julgada, para o processo em que o indivíduo beneficiário da justiça gratuita é parte. Então, como é que vai ficar essa questão, né? O notário faz o pedido de revogação da justiça gratuita a um juízo X, que não é o juízo do processo em que a parte está sendo beneficiada da gratuidade da justiça. Então, realmente existe aí uma certa dúvida quanto à aplicabilidade desse parágrafo. Mas está na lei, ainda que por enquanto, né? Vamos ver se vai ter alguma mudança mais para frente. Como é que faz o pedido da gratuidade da justiça? Como é que é o procedimento da gratuidade da justiça? De que forma faz o pedido? Artigo 99 é que nos traz essa explicação, dizendo o seguinte: o pedido da gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, pelo autor, né? Na contestação, pelo réu, na petição para ingresso de terceiro, nos casos da intervenção de terceiro, né? Por exemplo, assistência. Então, lá na petição que o terceiro requer o ingresso no processo, pode, nessa petição, pleitear a gratuidade da justiça, ou em recurso.
ou em recurso. Então, a gratuidade da justiça pode ser pleiteada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso do terceiro ou no recurso. Lembra? Na hora de interpor a apelação, o indivíduo então requer a gratuidade da justiça. Não tem problema nenhum.